Já tem algumas pessoas conectando aí. Enquanto os demais vão conectando, eu vou começar a mostrar para vocês aí algumas coisas, dar alguns recados. Nesse meio tempo aí o povo vai conectando e a gente pode continuar a aula, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês... Opa, tem bastante gente chegando aí, ó. Carlos chegando, Marigilda. Boa noite. Então, quero começar pedindo desculpas para quem veio na segunda-feira passada, teve expectativa de ver a minha aula e eu não compareci. Infelizmente, fiquei doente, mandei uma mensagem para todos que consegui, mas não tive mesmo condições de conseguir chegar aqui e executar uma boa aula, tá bom? Então, foi por isso que fiquei doente, mas vamos seguir. Tenho mais alguns recados para dar também. Primeiro é que a aula que eu estou fazendo é ao vivo, e para quem nunca assistiu, está assistindo pela primeira vez, eu preciso explicar que tem um delay entre o tempo que eu falo aqui e o tempo que a mensagem chega na casa de vocês. Isso leva mais ou menos uns 10 segundos. Então, se vocês, por algum motivo, colocarem alguma pergunta no chat e eu demorar um pouquinho para responder, não liguem, porque isso é normal em função do atraso na mensagem, tá bom? Me desculpem pela tosse, eu ainda não estou 100% recuperado, mas mesmo assim vou continuar, tá bom? Quero pedir também a atenção de vocês, prometo fazer uma aula bem dinâmica, uma aula bem interessante, sem enrolar demais, mas eu preciso que vocês fiquem 100% focados comigo. Então, desliguem as distrações, celular, WhatsApp, enfim, tudo que possa atrapalhar o rendimento da aula. E se em algum momento eu falar alguma coisa para vocês e vocês pensarem que vocês já sabem o que eu vou falar, prestem atenção 2 vezes, porque o cérebro ele muda uma chavinha quando você tem esse pensamento de isso eu já sei, e acaba desligando, então você não vai absorver a experiência que eu tenho para falar a respeito disso. Ao final da aula, eu costumo responder absolutamente todas as perguntas que deixam ali. Então, a qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, ou seja ela qual for, podem escrever ali, que se eu não responder na hora, eu respondo logo em seguida, tá bom? Eu vou deixar, ou no final, né? Eu vou deixar também aqui no chat os links para quem perdeu a aula, né? Para quem quiser ver as outras aulas que tem, já são aí, acho que 14 ou 15 aulas, se não me engano, disponíveis no YouTube. Tem também o meu Instagram, tá tudo aqui, Facebook, Instagram, YouTube. Não deixem de me seguir, clicar lá, se inscrever no canal, compartilhar, que isso ajuda bastante com que o conteúdo chegue aí para outras pessoas, beleza? Então, dito tudo isso, né, feito todos os recados agora, tô vendo que já tem bastante gente conectada aqui, tá bem legal. Vou falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, né? Eu recebi, aí nos últimos dias, tenho interagido bastante com as pessoas, é bem legal, tem vindo bastante mensagens, bastante interação aí dos meus seguidores, e várias pessoas relatam ou fazem perguntas para mim a respeito de como que eu lido com a minha equipe, com conflitos, com reclamações. Uns me dizem que têm dificuldades sobre como dar ordem, sobre como criticar as pessoas, sobre como cobrar as coisas da equipe, e eu resolvi fazer uma aula hoje para falar exatamente disso. Como é que faz? Como é que você critica um colaborador sem criar mal-estar? Como é que você faz para manter o time engajado, as pessoas motivadas? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? E eu preciso dizer também que eu faço isso e que eu digo isso aqui com base no que eu vivi. Eu não sou um professor ou alguém que vem aqui para te dizer algo que aprendeu em uma teoria ou que leu, que juntou uma informação com outra. Eu estou aqui falando para vocês coisas que eu vivo no meu dia a dia e que eu aplico aqui dentro do meu restaurante. Então prestem atenção, eu garanto para vocês que ao longo da conversa vocês vão se identificar e vão aprender aí e repensar algumas coisas. Beleza? Então, para quem que eu fiz essa aula hoje? Eu fiz essa aula para quem é faixa branca. O que é faixa branca? Faixa branca é uma expressão que eu uso para identificar gestores de restaurante que têm pouca experiência,
que ainda são amadores. Pessoas que estão começando, né, pessoas que caíram de paraquedas aí no mundo da gastronomia, que estão começando agora, que são ótimos cozinheiros, mas que não sabem a parte de gestão. Então eu faço esse conteúdo para quem tem pouca experiência mesmo. Se você está aqui, não é amador, se considera um cara muito experiente, eu tenho certeza que você também pode contribuir com a aula e que você também pode aprender alguma coisa. Mas se você veio aqui esperando um conteúdo super complexo, algo para quem já tem restaurante faz muito tempo, esse não é o lugar. Esse lugar aqui é para quem é amador mesmo, para quem quer começar e para quem está aprendendo. Então, para quem é faixa branca, né? E fiz essa aula para os faixa branca que tem dificuldade para gerenciar a equipe. Para quem tem dificuldade para formar uma equipe. Hoje eu vou dar uma aula falando sobre alguns pontos aí positivos e algumas coisas que se devem fazer, que os gestores profissionais fazem para conseguir manter o seu time engajado, tá bom? Então essa aula é para quem é faixa branca, tem dificuldade de gerenciar a equipe mesmo, e para quem é faixa branca e nunca se atentou para isso que eu vou falar hoje, para essas dicas que eu vou dar hoje. Então, agora que eu já disse para quem que é, como é que funciona e tal, qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é explicar, né, o poder do feedback, o poder da clareza nas relações com a equipe. O que isso pode trazer como benefício para vocês? E o que você, aí gestor faixa branca, pode esperar dessa aula? Pode esperar sair daqui entendendo mais sobre a dinâmica de como é que funcionam as críticas, os elogios, o engajamento da equipe, e que eu tenho certeza que você pode esperar sair daqui muito mais preparado para encarar um problema com a tua equipe. É isso que você vai poder esperar e com certeza vai sair dessa aula com essas questões bem esclarecidas. Antes de continuar, quero saber quem de vocês aí que tem problema com a equipe, que já teve alguma encrenca aí, que tem dificuldade em gerenciar o time. Vocês comentem aí no chat enquanto eu tomo uma aguinha para não tossir tanto e aí a gente segue com a aula, beleza? Quem aí? Quem nunca teve um probleminha, né? Ninguém teve problema? Meu Deus, estou começando a ficar preocupado. Acho que estou escolhendo os assuntos errados aqui. Mas vamos lá, devem estar com vergonha de escrever. Tem muita gente para não vir nenhuma mensagem, hein? Não esqueçam, vou dar mais um recadinho. Lembrem bem que vocês podem fazer perguntas, tanto sobre o assunto da aula, como sobre qualquer outro assunto que envolva a gestão de restaurante. Se eu não responder agora, no final da aula eu vou responder todas as perguntas, beleza? Então, a gente tem aí uns 40 minutinhos para falar da aula e depois disso eu acabo parando e dando mais dicas ainda a respeito disso. Olha aí, ó, começou a aparecer, o Sérgio disse que é recorrente, o José falou que já teve problemas, a Jennifer falou que o maior problema é o uso do celular, acho que uma galera já passou por esse problema. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre o assunto da aula, que é exatamente esse tema polêmico aí, né? Então, falando sobre conflitos da equipe, sobre problemas que as pessoas têm, sobre como é difícil ser um líder hoje em dia, né? São tantas mentes diferentes, gerações Y, gerações X, gerações, enfim, várias gerações. Tem conflito de geração, tem conflito de interesses, tem a parte de preconceito também, né? Muita gente diferente, está cada vez mais plural esse mundo aí, e isso gera cada vez mais conflitos dentro das organizações e das equipes e cada vez mais problemas para você aí como gestor, assim como eu resolver. E o que eu percebo aí ao longo de todos esses comentários que eu tenho com outros alunos faixa branca, com o pessoal que entra em contato comigo, enfim, é que eu identifiquei aqui alguns problemas que são recorrentes realmente em vários restaurantes aí, e principalmente para quem é faixa branca, né? O primeiro problema que eu vejo, que é comum acontecer, é a falta de clareza com relação à gestão, ao gestor do restaurante e à sua equipe. São muito poucos os gestores que conseguem ter clareza, que conseguem demonstrar para a equipe o que realmente esperam dela, o porquê que realmente o restaurante está ali, o porquê que o próprio gestor existe e se dedica a esse ramo tão difícil que é o ramo da gastronomia.
Essa é uma das coisas que eu mais percebo, que existe uma falta de clareza e não é só do gestor com relação aos funcionários, mas também dos colaboradores, dos funcionários com relação ao próprio gestor. Às vezes por problemas de falar, né, problemas de cria-se uma barreira ali, né, no meio disso tudo e acaba gerando essa dificuldade. Né? Eu tenho outra coisa que eu noto também, é que tem muito colaborador aí que é faixa branca que acha que eu pago meus colaboradores, logo eles têm que me entregar o melhor. Eu não preciso explicar o que eu espero, eu não preciso explicar o que eu quero. Isso é óbvio. Né? Essa palavra é óbvio, puxa, é muito perigosa. Então eu percebo que isso também é um problema recorrente, né? Em vários restaurantes, aí, vários alunos, várias pessoas que já entraram em contato comigo, né? Eu pergunto, começam a falar lá, eu estou com um problema com funcionário isso, funcionário aquilo, eu falo, tá, você já falou para ele o que ele tem que fazer? Você já explicou para ele exatamente como que você quer que ele faça? E a resposta quase sempre é a mesma. Mas isso não é obrigação dele? E aí mora um grande problema, né? Eu vou falar um pouquinho sobre por que isso não é obrigação só dele também, ao longo do vídeo aí, mas saibam que isso não é problema que acontece só no restaurante de vocês, né? Já pode considerar aí como um problema que acontece em outros lugares também, e da mesma forma não só aí. Né? E como consequência disso, como consequência de eu não sei deixar claro para as pessoas o que eu espero, para mim eu não sei o que é algo, não consigo ter clareza, eu acho que é só obrigação e tal. Outro erro que é muito comum também é que os faixa branca acabam só apontando problemas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Logo, se é uma obrigação do funcionário saber que ele precisa fazer um prato com qualidade, se é óbvio que ele não pode usar o celular na hora do restaurante, né? Então, assim, logo eu aponto só os problemas, né? Eu quando acontece algum problema, quando o cara faz alguma coisa que eu não gosto, quando eu pego ele com o celular lá no depósito, escondido, mandando uma mensagem, eu vou lá e aponto o problema. Né? Então, esse é um erro recorrente também. E como consequência disso, geralmente quem só aponta problemas, obviamente não elogia também. Né? Então, não elogiar também é um grande problema para quem é faixa branca. E eu vou explicar um pouquinho mais também sobre o poder do elogio daqui a pouquinho, tá bom? Então, veja, vamos lá. Se vocês vão se identificando com isso aí, me explique. Eu estou vendo que tem uma galera aqui falando que tem problema com o celular. Então, isso a gente pode tratar a respeito disso também, com certeza, aí ao longo da aula. E um último erro, uma última falha muito grave, que eu vejo que os faixa branca, na sua maioria, quando estão começando, cometem a não tratar os conflitos, por menores que eles sejam. É natural que existam conflitos entre a equipe, que as pessoas não consigam se entender, que em algum momento exista alguma discordância, algo que possa gerar algum conflito, e não resolver isso, deixar isso passar pode ser um grande problema. Pode ser grande problema mesmo, porque às vezes é uma coisinha bem pequena que ao longo dos dias vai se transformando em algo muito maior e vai gerar um problema bem grande com relação a isso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar. A gente já falou sobre conflitos, sobre tudo mais. Obviamente, se existe um conflito, o gestor precisa responder, né, e tal. E eu acho que o primeiro ponto aí é o que o gestor espera, o que você, como gestor, espera da tua equipe. Vocês já refletiram sobre isso? O que você espera realmente da tua equipe? O que você realmente pensa a respeito deles? Já fizeram uma reflexão sobre isso? Eu estava fazendo uma reflexão a respeito da minha equipe e do meu trabalho, né, enfim, de como é que eu faço tudo isso. E eu cheguei à conclusão que o que eu espero da minha equipe é respeito, sabe? E o que eu quero dizer com relação a respeito? Né? Respeito no sentido de que, poxa, vai além de uma relação de eu pago o teu salário e você faz o que eu quero. Vai muito além. Eu acho que o respeito vem assim, por serem pessoas, por cometerem erros. Então, assim, o primeiro ponto que eu espero deles é o respeito por eu ter dado a oportunidade deles trabalharem, né?
Isso eu acho que é o primeiro ponto. Respeito pelos equipamentos que eles utilizam dentro do meu restaurante. Respeito pela estrutura limpa e organizada que eu forneço para eles. Respeito uns com os outros. Respeito com relação a mim também como patrão, como pessoa. Eu acho que a gente espera muito respeito. E, obviamente, quando você espera respeito, você espera também que as pessoas entendam. E aí que vem um grande problema. Eu já cometi esse erro de esperar que as pessoas entendam o óbvio, de achar que as coisas são muito simples e que elas têm que entender, entendeu? Por exemplo, tomou uma água, sujou o copo. Para mim é muito óbvio que ela tem que lavar esse copo e guardar, né? Mas será que para o conhecimento dela, para o entendimento dela, esse copo, ter que lavar o copo e guardar é tão óbvio assim? Isso é uma coisa que eu sempre esperava, que eles entendessem a forma como eu pensava, a forma como eu penso, que eles entendam a forma como eu penso sem eu ter que explicar. Porque é muito óbvio, né? É óbvio que um dono de restaurante não quer ver um funcionário comendo um prato que deveria ir para o cliente. É óbvio para você, que é gestor, que é dono de restaurante. Para eles, às vezes, não é tão óbvio. Então, assim, eu sempre esperei que eles entendessem a forma como eu pensasse, como eu penso, que eles entendam a forma como eu penso, sem muita explicação. Foi um grande erro, né? Outro erro, eu esperei sempre que eles tivessem respeito e consideração com relação a mim. Outro erro também. Não existe isso, né? Existe, mas em níveis mais elevados de relacionamento, em equipes que já têm um certo grau de instrução, um certo grau de educação como equipes. Então, se você está aí me assistindo, é gestor, e pensa muito isso, que é muito óbvio, que eles já deveriam saber, que eles trabalham com você faz um tempo, cuidado. Muito cuidado, porque às vezes você está pecando em uma coisa simples e gerando um grande conflito. Mas daí, né? Pode vir aquela pergunta, tá, Júnior, mas você está dizendo que eu tenho que ficar o tempo inteiro explicando tudo, eu tenho que ficar o tempo inteiro dizendo o que eu penso, o que eu quero, como é que é, eles não têm culpa de nada. Não, daí vem a contrapartida, né? Então, o que os colaboradores esperam? Você já pensou nisso? O que os colaboradores esperam de você? Como que você é como líder? O que eles esperam de você? Né? E eu comecei a refletir sobre isso também e entendi que várias vezes, né, a gente comete alguns deslizes. Como, por exemplo, ser muito bonzinho, ou ser muito durão, ou ser muito... Eu já falei, tem um vídeo meu aí que fala sobre tipos de liderança, sobre ser muito permissivo, deixar todo mundo fazer o que quer e não tomar o controle da situação. Tem outros líderes que são muito autoritários, muito autocráticos, que pegam muito pesado, que não dão margem para o funcionário falar. E tem vários líderes que são democráticos, que conseguem lidar, que são aquele líder mais gente boa. Pô, eu deixo você fazer isso, você faz isso aqui para mim e tal. Que, na minha opinião, é a melhor, né, abordagem com relação a isso. Mas falando do que os colaboradores esperam, né, com certeza o que eles mais esperam, gente, e isso em absoluto, 90% do tempo é reconhecimento. Reconhecimento. O salário alto é algo que eles esperam, com certeza, a remuneração também, mas muito mais o reconhecimento. Sabe, eu estou vendo aqui gente falando nunca cria amizade com funcionário, o problema é misturar muito razão com coração e tal. Então, é isso mesmo. Quando você mistura a tua razão com a tua emoção, isso pode gerar um problema, sabe? Mas você não pode esquecer que reconhecer os acertos dos seus funcionários, reconhecer o que eles têm de bom, gera um ambiente muito mais saudável. E é exatamente esse o segredo, a dica principal que eu estou vindo aqui para dar para vocês hoje, né? Não esqueçam de reconhecer as coisas, de reconhecer os pontos positivos dos colaboradores de vocês. E a dica principal é com relação à balança, né? Eu tenho aqui, eu chamo de teoria da balança, né? Que eu uso para explicar para os meus líderes como é que é. Porque daí, quando você está treinando um líder, quando você está aprendendo a se relacionar com os colaboradores, você sempre chega naquela, puxa, será que agora eu posso chamar atenção ou não posso? Posso dar uma dura ou não posso? Devo dar uma dura ou não devo?
né? Como é que é isso aí? Às vezes eu dou uma dura, o cara se desmotiva e eu perco um funcionário que é bom. Mas se eu não der uma dura, ele vai continuar fazendo errado e vai me causar problemas, mais problemas ainda, e isso vai complicar cada vez mais. E aí eu uso essa teoria da balança para explicar. O que é a teoria da balança? Imaginem comigo uma balança daquelas antigas. Sabe aquela balança? Tinha uma haste de metal lá, um pezinho num lado com uma bandejinha e outro do outro para uma bandejinha, né? Como é que você sabe se você vai criticar um funcionário, dar uma dura mesmo, pegar forte e ele não vai desanimar? Vocês já pensaram a respeito disso? Como? Qual que é o segredo para você fazer uma crítica para um funcionário? Vejam a minha pergunta. Você já pensou como é que você faz para criticar o teu funcionário sem que ele se sinta desmotivado a ponto de perder o rendimento? Ouvir uma crítica e não sentir o tranco de alguma forma? Como é que faz? Então imagine comigo uma balança, aquela balança antiga. Qual que é o segredo para você criticar uma pessoa e ela não se desmotivar? O segredo é o seguinte: desse lado da balança, críticas. Desse lado da balança, elogios. Se o lado da crítica for mais leve do que o lado dos elogios, você não vai ter problema nenhum em criticar esse colaborador. O que eu quero dizer com isso? Que para cada crítica que você for fazer, você tem que ter pelo menos 2 elogios no lado de cada balança. Porque aí, o que o funcionário vai pensar? Poxa, ele me criticou, mas ele me elogia muito mais do que me critica. Logo, ele tem razão. Conseguiram entender? Vejam bem, se o meu gestor, o meu líder, o meu patrão me elogia mais do que me critica, logo, ele tem razão. Esse é o pensamento. Agora vamos fazer o pensamento oposto. Você trabalha como líder só criticando os teus colaboradores, só apagando incêndio, esquece de elogiar, é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não conversa, uma pessoa que não se comunica. Você não reconhece o que os teus colaboradores fazem, de bom, e você só critica. Se do lado da balança do elogio tiver vazio e você só criticar, o que vai acontecer? Vai pesar muito mais a crítica. Uma crítica, se você não tece elogios quando as pessoas merecem, a crítica pesa muito mais. E aí você vai ouvir aquela frase que todo mundo já ouviu: só reconhecem, só percebem as coisas que eu faço errado. Ninguém reconhece o que eu faço de certo. O que vocês acharam dessa teoria? Bacana, né? Pensem bem. Então, eu estou vendo aqui que eu chamo em particular, para não elogiar em público e tal, para chamar atenção eu chamo em particular, para elogiar eu elogio em público. É óbvio que um elogio na frente de outras pessoas tem muito mais peso. É óbvio que uma crítica na frente de muita gente tem muito mais peso. Mas o segredo mesmo, para quem é faixa branca e quer formar uma equipe, está na quantidade de elogios para a quantidade de críticas. Sabe? É dar uma passada mesmo em cada setor lá do teu restaurante e dizer, pô, isso aqui é muito legal, parabéns. Ontem vocês venderam mais, parabéns também. E às vezes isso vale muito mais que um aumento, vale muito mais que R$50 no final do dia, sabe? Esse reconhecimento, as pessoas se sentirem úteis, as pessoas perceberem que aquilo realmente valeu a pena. Né? Que o que ela está fazendo está sendo visto. Isso vale muito a pena. É óbvio que os elogios dos clientes valem também, e que isso deve ser repassado para a equipe, que as críticas também devem ser tratadas, mas principalmente do gestor, da pessoa que contratou elas. Isso tem um peso muito maior. Você é a balança, e quem decide para qual lado que vai pender é você como gestor. Então, se você tem algum líder, algum gerente, enfim, ensine eles a fazer essa técnica também. E se você não faz, eu recomendo que você comece a partir de agora a mudar o teu lado, o teu ponto de vista. Comece a olhar de uma maneira mais positiva. Comece a pegar o que o teu time tem de bom e elogiar e a reconhecer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer com que o teu ambiente de trabalho fique mais leve, que você vai ser reconhecido
como um líder melhor, que as pessoas vão ser mais engajadas e que você vai poder chamar a atenção delas, vai poder puxar a orelha, vai poder criticar sem ninguém desistir do trabalho que faz dentro do teu restaurante. Lembrem bem, clareza é fundamental, né? Você precisa ser muito claro, você precisa ser muito direto, tanto nos elogios quanto nas críticas. O que não pode é esquecer de elogiar. Quando você trabalha só criticando, você é chato. Quando você trabalha elogiando e depois critica, você é sábio. Então, é essa a dica e a reflexão de hoje, né? E é óbvio que não existe mar de rosas, que nem tudo é só perfeição, que não é porque eu pratico isso aqui no meu restaurante que eu não tenho problemas. Eu tenho e não são poucos, como todo mundo. Mas o que difere um grande líder de um líder faixa preta, um líder com experiência, de um líder pouco experiente ou de um líder que não tem muita como é que diz assim, muito jogo de cintura, muita experiência, é a forma como ele lida com os problemas, né? Os líderes faixa pretas usam os problemas para crescer e para saírem mais fortes. E os faixa branca usam para fazer mimimi, para ficar reclamando, para dizer que nenhum funcionário presta, para dizer que a empresa dele é perfeita e que os funcionários não sabem reconhecer, para dizer que os funcionários são muito ingratos, que o Brasil é uma porcaria, que não tem mão de obra e tal, mas também não faz a parte deles para melhorar, né? Estou vendo que uma galera saiu aí quando eu comecei a fazer isso, né? Provavelmente são pessoas que se sentiram ofendidas, os fracos, né? E para vocês que são fortes, que estão até aqui, até agora, então hoje eu já vou abrir para as perguntas. A aula foi bem mais curtinha hoje, mas é que eu queria mesmo deixar esse recado muito claro, essa teoria da balança e da importância mesmo de elogiar, tá? Lembrem bem, a regra é, quanto mais elogios, né? Se você fazer uma crítica, mas o lado da balança dos elogios ainda estiver mais pesado do que o lado das críticas, você passa a ser um líder sábio e ter razão. Senão, você está ferrado. Beleza? Então, é isso por hoje. Eu vou voltar agora e vou responder todas as perguntas. Aproveitem o tempo que eu tenho aqui a mais para falar com vocês, para interagir. Eu acho que é a vantagem de vocês estarem aqui ao vivo comigo, poder fazer perguntas. Então, hoje que a aula foi um pouco mais curta, aproveitem, escrevam aí o que vocês quiserem, que eu já vou ir respondendo as perguntas que foram feitas antes aqui e vou responder todas as que tiverem ainda mais. Eu tenho mais meia hora aqui para ficar com vocês respondendo tudo que vocês quiserem de perguntas, então aproveitem, tá bom? Vou tomar mais uma aguinha e já começo a responder as perguntas que vierem. Tá, falando sobre o uso do celular, tô vendo ali que várias pessoas falaram com relação ao problema que é o uso do celular. Como é que você pode resolver, né, essa questão? Primeiro, clareza. Vocês já explicaram para os colaboradores de vocês o porquê que vocês não gostam que eles usem celular e o que usar o celular implica com relação a isso? Se vocês não fizeram isso, eu recomendo que vocês comecem por aí. Segundo ponto, vocês já explicaram o que vocês gostam que façam no restaurante ou não? Já colocaram, vocês têm normas internas? Já fizeram um manual de normas internas? Já registraram isso, essas regras em papel, para mostrar para eles como na hora da contratação, para deixar uma circular lá dizendo quais são as proibições, quais são as regras? Vocês conhecem algum jogo que funcione sem regras? Não. Então, dentro do restaurante é a mesma coisa, precisa ter regras. Aqui no meu restaurante existe um manual de normas internas, onde dizem todas as regras, tudo que é permitido, tudo que não é permitido. Obviamente, tudo isso tem base na CLT, né? Tem base nas leis do trabalho, mas eu registro lá todas as coisas que eu abomino dentro do restaurante, como o uso do celular, e também tudo que eles podem fazer e como é que podem fazer. Então, ninguém pode me dizer que não foi avisado. Logo, eu dou uma chave e eles sabem que o celular é proibido. Então, eles entram para trabalhar, são obrigados a deixar o celular no armário trancado e podem pegar, obviamente, no horário de intervalo. Então, comigo, funciona assim. Mas o segredo está na clareza, tá bom? Lembrem bem, é clareza, é explicar o porquê que você está tirando o celular, quais são os motivos, o que isso implica,
que prejuízo que causa para a empresa, quais são os riscos, então explica tudo isso e daí tira o celular, proíbe o celular. É um direito de vocês como gestores de restaurante, então fica a dica aí, tá bom? O Amilcar escreveu assim, usar parentes em seu negócio é bom? Eu não contrato jamais quem eu não posso demitir. Essa é uma regra ótima. Nunca contrate quem você não pode demitir. Isso vale para parente. Você nunca vai poder demitir um parente sem dar uma encrenca, principalmente se for um parente próximo. Então eu não contrato, tá? Não é uma regra, mas a minha visão com relação a isso é essa. Jamais contrate porque quem você não pode demitir, independente se for parente, esposa, filho de amigo, esse tipo de coisa, não contrate. E no meu manual de normas internas, eu tenho uma regra lá que diz que a gente não contrata parentes de primeiro grau, cônjuge, né? Enfim, irmão, esse tipo de coisa. Eu evito contratar, né? Como uma opção minha para a empresa, porque se tiver algum conflito, tiver algum problema, eu tiver que mandar um embora, eu perco 2 funcionários. Então, eu, Junity, prefiro não fazer isso, tá bom, Amilcar? O Leandro escreveu ali que já teve muito problema com relação a parentes. O José escreveu assim, um dos problemas que eu tenho com os funcionários é que eu misturo muito a razão com o coração. Então, normal também, né? A gente fica meio pai dos colaboradores, a gente entra numa onda aí de ficar com dó, de querer ajudar todo mundo, vira meio paizão e tal, e aí, quando vê, já está enrolado. Se falar um não já dá mau humor, se chamar atenção pior ainda, então vira um oba-oba. Então, assim, se você José, tiver ainda como fazer o controle disso, comece a demonstrar e a explicar para eles que a relação de vocês pode sim ter carinho, pode sim ter afeto, né? Mas que na maioria das vezes o profissionalismo vale. E quando você precisa decidir com o coração ou com a razão, enfim, é importante que independente qual for o método, tanto o coração quanto a razão que você escolha, que você explique o porquê do sim e o porquê do não, né? Então é muito importante não só dar o tapa, mas explicar por que você deu, né? E também dar o carinho e explicar por que você deu, porque assim esse negócio de é óbvio e eu espero que eles já saibam vai diminuindo cada vez mais, né? E eles vão entendendo que existe um José lá que gosta dele sim, isso não vai mudar, mas que o José profissional precisa ser profissional também e que existe uma relação de patrão-empregado, enfim, que não pode morrer, né? O Giovan escreveu, nunca crie muita amizade com os funcionários. Eu acho importante criar, sabe, Giovan? Só que ao mesmo tempo tem que ter um limite e você precisa deixar claro para eles qual que é o teu limite. O perigo não está em não ser amigo dos funcionários, o perigo está em não deixar claro qual é o limite entre a amizade e o profissionalismo, né? Eu acho que é aí que mora o maior problema. A Silmara falou que é muito claro com os colaboradores que se tiver bom ela fala e se tiver ruim ela também fala. Então é ótimo, né? Tem que continuar com isso aí. Isso aí é a dica mesmo. E a Jennifer diz assim: você indica uma reunião semanal para balanço, elogiar, perguntar se eles têm algum comentário? Indico com certeza. Eu, por exemplo, faço aqui no primeiro horário do dia, no primeiro dia da semana, no primeiro horário eu reúno o pessoal e faço essa reunião. Nessa reunião eu digo para eles tudo que foi bom ao longo da semana, tudo que eu gostei, tudo que foi ruim ao longo da semana passada, se a gente recebeu crítica, se a gente teve algum problema. Então eu respondo sempre nessa reunião e já explico para eles também qual que é os planos e os próximos passos para a próxima semana. Só que deixar uma reunião só para elogiar vai ficar meio mecânico. Então é importante que você exercite mais isso durante a semana, em situações mais esporádicas, para ficar mais natural, né? Então, circular pelo restaurante, apontar os acertos, as coisas que você gostou, viu um garçom atender alguém de uma forma que você gosta, parabéns, é isso aí, continue assim, viu um prato sair da cozinha bonito, vai lá e vai dar uma elogiada. Então, não pode ser mecânico, né? Não pode ter a hora marcada, o importante é mais exercitar esse dia a dia mesmo, tá? O Giovanni escreveu que
gosta de agradar os funcionários com alguns mimos. E também ajuda, né? Então, foram bem, bateram uma meta, fizeram algo legal, aí, algo incomum. Não tem problema nenhum, né, de dar um presentinho, mas sempre explique o porquê que eles estão ganhando o presente também, porque senão daqui a pouco tudo que eles fizerem eles vão querer ganhar presente e também pode gerar algum problema, tá bom? Ó, o José falou assim, não devemos elogiar o tempo todo, pois acho que alguns passam a se achar superiores aos outros. Passam mesmo, pode acontecer, mas isso é também da forma como o líder se posiciona, né? Você tem que distribuir os elogios, você tem que explicar por que ele foi elogiado, e você tem que criticar também quando tiver que criticar, né? Então, assim, elogiar o tempo todo é bom, só que, obviamente, se você elogiar o tempo todo e a pessoa achar que já está pronta para fazer tudo, ela vai errar. E quando ela errar, você não pode perdoar, você não pode ter dó, você tem que ser profissional também para pegar pesado. E aí, quando acontecer isso, elas vão se ligar, opa, não é porque eu recebo só elogio que eu também não vou ser criticado, né? Então, tem que existir esse profissionalismo e essa postura do líder pode resolver muito isso, pode ajudar muito com relação a isso, tá? Lucy, o pior de tudo isso é o parente assistir a todas as vendas e achar que a gente está cheia de dinheiro. Não considera os gastos. Ah, mas aí é uma visão amadora, né? Mesmo. Então, quem é amador não sabe o custo que tem para manter o restaurante, não sabe quanto que é ter uma estrutura. Então, eu acho complicado criticar, sabe? Dizer, o parente não sabe, as pessoas não entendem. É normal, né? Isso é normal, faz parte. O que importa é você estar seguro o suficiente sobre as suas atitudes. José disse, claro que quando o serviço e o trabalho for bem feito, vale sempre os elogios. Só que aí, José, a gente pode entrar num ciclo vicioso. O que eu chamo de ciclo vicioso? Por exemplo, assim, a tua equipe está num nível muito bom. Então ela passa só a acertar. A tendência é que você pare de elogiar, porque eles estão acertando sempre. E aí mora o perigo. Você não pode esquecer de elogiar, de reconhecer o bom trabalho. Entendeu? Então, aí fica uma dica importante também. Giovan, você acha bom recompensar com dinheiro de vez em quando? Acho, desde que caiba no bolso do restaurante e que isso não vire uma condição para ter um bom desempenho. Né? Então, não pode ser sempre, não pode ser, tem que ser esporádico e de uma maneira bem clara, bem organizada. Então, assim, ó, vou dar hoje um a mais para vocês, porque a gente bateu o recorde, porque aquilo, que vocês foram bem, e porque nessa semana o meu restaurante tem condições de dar esse prêmio. Né? Então, nessa semana, por isso, vocês vão ganhar o prêmio. Porque senão, toda vez que eles forem bem no evento, eles vão esperar ganhar esse a mais. E às vezes pode ser que você não vai estar bem financeiramente. Tá? Então, você precisa ter essa clareza também com relação a isso, tá bom? A Marigilda falou assim, concordo com você, temos que ser bem claros e ter certeza que o colaborador realmente entendeu o que queremos dizer, tanto nas críticas quanto nos elogios. Né? Então, assim, tudo que ficar mal resolvido, que ficar mal dito, que você acha que o colaborador entendeu, ou que ele acha que você entendeu, mas não entendeu, vai angustiar, vai ficar aquele caroço na garganta. E uma hora ou outra isso vai fazer tanta pressão que a pessoa vai falar. E quando ela falar, ela vai estourar. E aí não adianta mais. Então eu já vi vários casos, eu mesmo já perdi bons colaboradores, ótimos funcionários, por não conseguir gerenciar pequenos conflitos e esse pequeno conflito consumia a pessoa a tal ponto que ela não aguentou e teve que sair do restaurante. Então, vale não só, a gente tem que ser claro e também tem que saber o momento de se posicionar, né? Ó, o Giovan falou assim, eu só faço reunião quando vejo que as coisas estão saindo do trilho. Errado. Esse tipo de gestão é gestão amadora, né? Você acaba apagando incêndio. É a gestão bombeiro. Né? Você espera pegar fogo para depois tentar salvar alguma coisa. Então, o negócio dos profissionais é ter uma gestão preventiva, trabalhar para não acontecer um incêndio. Né? Então, trabalhar com segurança. Então, cabe aí uma reflexão com relação a isso.
Amilcar, conhece algum restaurante onde médico sendo dono obteve sucesso? Particularmente não conheço nenhum dono de restaurante médico, mas eu acredito que qualquer dono de restaurante que se dedique a entender como é que faz a gestão do restaurante pode ter sucesso sim, independente da profissão. Tá? O segredo está em uma boa gestão, o segredo está aí, né? Isso aí, Amilcar, elogiar sempre que acertar e criticar sempre que errar. Exatamente. Mas a maioria das vezes você tem que achar tempo para elogiar mais do que criticar, por causa da balança. Lembre bem. E outra, quando você elogia, você não precisa só elogiar o que a pessoa acertou. Às vezes demonstrar preocupação, perguntar, e aí, como é que você está? Como é que está a tua família? Como é que foi a dança das crianças na escola? Oh, que legal, posso ver uma foto? Isso também demonstra, isso também não é um elogio, mas é algo que você pode colocar lá na balança, na parte que vai pesar mais do que a crítica, né? Porque quando você se preocupa com a pessoa, você também pode criticar ela, porque ela pode também interpretar essa crítica levando para o lado de, não, ele me criticou, mas é porque ele se preocupa comigo, né? Então isso vale muito também. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Agora acho que já estamos chegando aqui na última. De nada, Giovana, não preciso agradecer, cara. É um prazer. Obrigado vocês, todos, por estarem aqui, interagindo comigo, fazendo as perguntas. Estou cada vez mais feliz com relação a isso, sabe? É um trabalho que toma um bom tempo, que exige dedicação, mas que tem me rendido alguns frutos muito legais. Tenho conhecido pessoas aí extraordinárias, tenho podido ajudar aí várias também, tá sendo cada vez mais gratificante. Essa interação para mim é a melhor coisa, é sinal de que realmente o que eu estou fazendo aqui vale a pena, né? Então é ótimo, não precisa agradecer não. Mais alguém? Querem fazer mais alguma pergunta? Aproveitem, hein? Tem mais 8 minutos aí antes de encerrar. Se ninguém tiver pergunta, a gente vai encerrar por aqui, né? Então, a Jennifer perguntou aqui, ó, como faço para assistir as aulas anteriores? Jennifer, vou colar mais uma vez aqui, ó, meus links, Facebook, Instagram, YouTube, né? No YouTube tem o replay, amanhã já vai estar lá o replay dessa aula que eu estou fazendo aqui hoje. No Instagram tem vários stories, vários posts sobre o meu dia a dia. No Facebook também, e lá pelo Facebook a gente vai ter alguns conteúdos exclusivos também, etc. Então, se vocês der like no Facebook, seguir o Instagram e se inscrever no meu canal do YouTube, tenho certeza que você não vai perder nada, tá bom? Aliás, quero pedir para vocês que se inscrevam também no meu canal do YouTube, que cliquem lá para receber as notificações, que curtam os vídeos e que comentem, né? Eu respondo realmente de verdade todos que deixam lá dúvidas, todos que mandam dúvidas por redes sociais. Eu sempre estou respondendo todo mundo e procuro ao máximo aí fazer com que todo mundo tenha acesso ao conhecimento, tá bom? Vamos ver aqui quem mais. O Amilcar perguntou, quando vem para Aracaju dar uma palestra? Não tenho nada marcado, por enquanto eu tenho me dedicado mais a conteúdo virtual mesmo, à internet, né, a gerar conteúdo, mas eu adoro. Então, se você quiser reunir alguém aí, né, tiver algum grupo, alguém interessado e for de interesse, eu posso ir sem problema nenhum. A gente pode conversar e fazer uma palestra aí sem problema nenhum. Olha lá, o José, Maceió também pode dar uma palestra, da mesma forma, mesma resposta do Amilcar. Se você quiser organizar aí alguns donos de restaurante, tiver alguém aí, a gente pode negociar e eu posso ir sim fazer uma palestra bem legal aí para vocês, tá? Giovan, será que um funcionário com baixa produção é falta de elogio? Pode ser, acredito que pode ser. Porque às vezes ele já se dedicou tanto e não foi reconhecido que ele desanimou. E aí o rendimento dele pode baixar. Mas isso não quer dizer que é uma regra, tá? Pode ser problema pessoal, pode ser problema familiar, mas se for problema dentro do teu estabelecimento, muito provavelmente ou é conflito com a equipe ou ele não se sente valorizado como colaborador. Então, é um bom começo chamar para uma conversa de perto aí, dizer que você percebeu que o rendimento dele caiu, já aproveitar esse momento para demonstrar preocupação, para elogiar ele, para ver e perguntar o que você pode fazer para que o rendimento dele volte ao normal. Tenho certeza que você vai se surpreender quando isso acontecer, tá bom?
Jennifer, muito obrigado pela aula de hoje. São coisas que sabemos, mas precisamos ouvir, sempre para não deixar de fazer. Exatamente, Jennifer. Eu sempre falo que muito mais difícil do que implantar, do que começar a fazer alguma coisa, é manter isso funcionando. Então tem várias coisas, né, que a gente pensa, puxa, isso eu já sabia, tão simples, mas esqueceu. E o que eu estou aqui falando, mais uma vez, vou comentar, né, é o que eu vivo no meu dia a dia. Então, assim, não é só teoria, não. Eu aplico isso na minha prática, no dia a dia, e tenho absoluta certeza do retorno e da positividade que isso traz. Então, é por isso que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Isso então, mais ninguém? Estou vendo aqui que a Jennifer agradeceu, a Milcar agradeceu também, a Cristiane agradeceu. Então, pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, tenho mais uns 5 minutos, mas tá ali então, dê uma roladinha no chat, tem ali os links das minhas redes sociais, tem YouTube, na próxima segunda-feira, aula, 8 da noite de novo, tem conteúdo, tem no Instagram, mandem as dúvidas que vocês tiverem, contem para outros donos de restaurante, por favor, que existe esse tipo de material, que isso faz com que o nosso grupo aumente e que cada vez as aulas sejam mais produtivas ainda, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos mesmo. Para mim é um prazer poder falar com vocês, de vocês expenderem o tempo de vocês para virem aqui me ouvir, compartilharem, enfim, todas as opiniões e as perguntas. Eu espero que, de alguma forma, eu consiga ajudar pelo menos um de vocês. Se de todos vocês que estão aqui vendo a aula, que hoje foi uma galera mesmo, pelo menos sair daqui um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, eu já vou estar muito feliz, tá bom? Vou responder a última pergunta que apareceu do Marcelo aqui e daí dou tchau para vocês e na próxima segunda a gente continua, tá bom? Então o Marcelo diz assim: quando um funcionário só traz problema, só ele que sabe tudo e os demais não prestam, acaba que todos têm medo dele. Como proceder? Você precisa, Marcelo, colocar as coisas no lugar. Você precisa explicar para a equipe qual que é o papel de cada um deles dentro da equipe. Você precisa dar o reconhecimento para todo mundo, e se esse cara acha que sabe tudo, mas não sabe, você precisa pôr ele no lugar. Então você vai ter que chamar o cara de perto e explicar o que está acontecendo e dar uma dura mesmo, tá? Porque um funcionário, às vezes, um colaborador com estado de espírito alterado ou com uma conduta inadequada para o ambiente de trabalho pode contaminar os outros a ponto de você perder o time inteiro. Então, se tiver que desligar alguém, se tiver que dar uma dura, primeiro dá uma dura. Né? Primeiro explica, depois dá uma dura. Aí monitora. Se não funcionar, chama de novo. E se não funcionar, corta. Tem que cortar. Tá? Essa é meio rápido, eu não conheço a tua equipe, mas muito provavelmente é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que pesar, né? Esse funcionário vale mais do que o resto da tua equipe inteiro? Se a resposta for vale, você vai ter que trocar o resto da equipe inteira, que está descontente com o cara. Mas se for não vale, aí você vai ter que tomar uma atitude com relação ao cara. Mas a dica nesse caso para você é nunca deixe de tratar esse tipo de conflito. Quanto mais tempo você demorar para resolver essa situação, pior vai ficar para você e para a tua equipe. Beleza? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima semana para todo mundo. Se tiverem mais dúvidas, redes sociais, pelo canal do YouTube, eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho porque o volume é muito grande, mas eu sempre respondo todo mundo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Uma ótima semana. Lembrem bem, hein? Amanhã já comecem elogiando. Um abraço. Tchau, tchau.